Você já ouviu falar de alguém que, ao ser chamado por Jesus, respondeu com honestidade e ceticismo, mas acabou se tornando um dos apóstolos mais autênticos e inspiradores do cristianismo? Assim começa a trajetória de Bartolomeu, também conhecido como Natanael, o discípulo que ouviu: "Eis um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade." João 1,47. Esse é o Bíblia em Cores, o canal que transforma histórias bíblicas em experiências de fé, esperança e acolhimento. Aqui, cada narrativa é uma oportunidade de renovar a esperança, fortalecer a fé e encontrar sentido mesmo nos dias mais difíceis. Bartolomeu, ou Natanael, é um dos 12 apóstolos de Jesus, mas sua história é, muitas vezes, pouco conhecida. Ele é lembrado por sua sinceridade, por suas perguntas diretas e por sua busca genuína pela verdade. Quando ouviu falar de Jesus pela primeira vez, não teve medo de expressar sua dúvida: "Pode vir alguma coisa boa de Nazaré?" João 1,46. Mas, ao encontrar-se com o Mestre, sua vida foi transformada para sempre. A jornada de Bartolomeu é marcada por encontros surpreendentes, diálogos profundos e uma fé que cresce em meio às dúvidas. Ele foi apresentado a Jesus por Filipe, outro apóstolo de coração inquieto, e naquele primeiro contato ouviu palavras que mudariam seu destino. Jesus viu em Natanael um coração íntegro, alguém que não se escondia atrás de máscaras ou conveniências. Esse reconhecimento foi o início de uma caminhada de fé, serviço e entrega total. Ao longo desta série, você vai conhecer os detalhes da vida de Bartolomeu, seu chamado, seus questionamentos, seus momentos de crise e superação e sua missão após a ressurreição de Jesus. Vai descobrir como ele enfrentou desafios, perseguições e, segundo a tradição, o martírio, tornando-se exemplo de coragem e autenticidade para cristãos de todas as épocas. Se você já se sentiu inseguro, se já teve dúvidas, ou se acha que não é digno de ser chamado por Deus, a história de Bartolomeu é para você. Ela mostra que Deus valoriza a sinceridade, acolhe as perguntas honestas e transforma corações abertos em instrumentos de esperança. Que cada passo de fé, por menor que pareça, pode ser o início de uma grande transformação. Agora, quero te convidar a se inscrever no canal Bíblia em Cores. Ao se inscrever, você fortalece nossa comunidade, recebe mensagens de fé e esperança e faz parte de um grupo que acredita no poder da oração e do amor. Inscreva-se agora e venha caminhar conosco nesta jornada de fé, acolhimento e esperança. Para compreender profundamente a história de Bartolomeu, também chamado de Natanael, precisamos mergulhar no contexto histórico, cultural e espiritual do primeiro século da Palestina. Bartolomeu é citado nas listas dos 12 apóstolos nos evangelhos sinóticos: Mateus 10, 2, 4, Marcos 3, 16, 19, Lucas 6, 14, 16 e em Atos 1, 13. No Evangelho de João, ele aparece com o nome de Natanael, João 1, 45, 51, 21. E 2. A maioria dos estudiosos cristãos entende que Bartolomeu e Natanael são a mesma pessoa, pois Bartolomeu provavelmente era um sobrenome, significando filho de Tolmai, enquanto Natanael seria seu nome próprio. O cenário da vida de Bartolomeu é a Galileia, uma região fértil ao norte de Israel, conhecida por suas colinas, lagos e vilas de pescadores. Era uma área marcada pela simplicidade do povo, mas também por grande diversidade cultural, devido à presença de judeus e gentios. Bartolomeu era natural de Caná da Galileia, a mesma cidade onde Jesus realizou seu primeiro milagre, transformando água em vinho. João 2, 1, 11. Esse detalhe é importante, pois mostra que Natanael cresceu em um ambiente de tradição religiosa, mas também de abertura para o novo. O tempo em que Bartolomeu viveu era de grande expectativa messiânica. O povo judeu estava sob o domínio do Império Romano,
sofrendo com impostos pesados, injustiças sociais e restrições religiosas. Muitos aguardavam um libertador político, alguém que restaurasse a glória de Israel. Jesus surge nesse contexto com uma mensagem radicalmente diferente: um reino de amor, humildade e transformação interior. Bartolomeu, como tantos outros, buscava respostas para as angústias de seu tempo. Natanael é apresentado no Evangelho de João como alguém de profunda sinceridade e fé. Quando Felipe o chama para conhecer Jesus, Natanael responde com ceticismo: "Pode vir alguma coisa boa de Nazaré?" João 1,46. Nazaré era uma vila pequena e pouco considerada, o que revela tanto o conhecimento de Natanael sobre as Escrituras, quanto sua honestidade em expressar dúvidas. No entanto, ele aceita o convite de Felipe: "Venha e veja." Esse diálogo é um dos mais humanos e profundos do Novo Testamento, mostrando que a fé cristã acolhe perguntas sinceras e não exige uma confiança cega. Jesus, ao ver Natanael se aproximando, declara: "Eis um verdadeiro israelita em quem não há falsidade." João 1,47. Essa afirmação revela o olhar penetrante de Jesus, capaz de enxergar o coração das pessoas. Natanael, surpreso, pergunta: "De onde me conheces?" Jesus responde: "Antes que Felipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira." Esse detalhe é carregado de simbolismo. A figueira era, para os judeus, símbolo de paz, prosperidade e lugar de oração. Muitos rabinos ensinavam sobre figueiras. Era um local para meditar nas Escrituras. Ao dizer que viu Natanael ali, Jesus revela conhecimento íntimo e sobrenatural de sua vida. O impacto desse encontro é imediato. Natanael declara: "Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel." João 1,49. É uma das primeiras grandes confissões de fé do Evangelho. Jesus então promete: "Você verá coisas maiores do que estas." Essa promessa se cumpre ao longo da vida de Bartolomeu, que testemunha milagres, ressurreição e a expansão do reino de Deus. Bartolomeu, Natanael, é citado entre os 12 apóstolos em todos os evangelhos sinóticos, mas seu papel ganha destaque especial no Evangelho de João, onde sua personalidade é revelada com mais detalhes. Ele aparece novamente após a ressurreição, no episódio em que Jesus se manifesta aos discípulos no mar de Tiberíades, João 21:2. A tradição cristã posterior afirma que Bartolomeu evangelizou regiões como a Índia, Armênia, Etiópia e Mesopotâmia, enfrentando perseguições e, por fim, o martírio. Relatos antigos dizem que ele teria sido esfolado vivo e depois decapitado por causa de sua fé, tornando-se símbolo de coragem e entrega total. A história de Bartolomeu. Natanael é, portanto, a história de um homem comum, sincero, que não teve medo de perguntar, de duvidar, de buscar respostas, e que, ao encontrar Jesus, deixou-se transformar e se tornou instrumento de esperança para muitos. Sua trajetória nos convida a valorizar a honestidade, a acolher as dúvidas e a caminhar com fé, mesmo quando não entendemos tudo. Se você já se sentiu fora do padrão, se já teve dúvidas sobre sua fé ou sobre seu valor diante de Deus, saiba que Bartolomeu também passou por isso. Sua história mostra que Deus não rejeita perguntas sinceras, mas acolhe corações abertos e transforma vidas comuns em testemunhos extraordinários. Para ampliar ainda mais o contexto da vida de Bartolomeu, é importante entender o papel dos apóstolos no mundo judaico do primeiro século. Os apóstolos eram discípulos escolhidos a dedo por Jesus, chamados para serem testemunhas oculares de seus milagres, ensinamentos, morte e ressurreição. Eles não eram sacerdotes, líderes religiosos tradicionais ou pessoas de grande influência social. Eram, em sua maioria, homens simples, pescadores, cobradores de impostos, trabalhadores comuns.
Bartolomeu, ou Natanael, era um desses homens. Seu nome, Natanael, significa Deus deu, e Bartolomeu significa filho de Tolmai. Isso sugere que ele vinha de uma família tradicional, mas não necessariamente rica ou poderosa. O fato de ser de Caná da Galileia o coloca em contato com a vida rural, as festas populares e a religiosidade do povo simples. A Galileia era vista com certo preconceito pelos judeus da Judéia, que consideravam a região menos pura devido à influência de gentios. Nazaré, em especial, era uma vila tão pequena que não é mencionada no Antigo Testamento ou em fontes judaicas antigas. Por isso, a pergunta de Natanael, pode vir algo bom de Nazaré, reflete tanto o contexto social quanto a expectativa messiânica da época. O encontro de Natanael com Jesus é um dos momentos mais belos do Evangelho de João. Jesus não repreende a dúvida de Natanael, ao contrário, elogia sua sinceridade. Isso é um ensinamento profundo. Deus valoriza corações autênticos que não têm medo de expor suas perguntas e buscar respostas. A fé cristã não é feita de certezas rígidas, mas de confiança construída no relacionamento com Deus. A figueira, mencionada no diálogo, era símbolo de paz e lugar de estudo da Torá. Muitos rabinos ensinavam sobre figueiras e os judeus piedosos costumavam orar e meditar ali. Ao dizer que viu Natanael debaixo da figueira, Jesus revela que conhece seus pensamentos, sua busca e sua vida interior. Esse detalhe toca profundamente Natanael, que reconhece em Jesus o Messias prometido. O chamado de Bartolomeu, Natanael, é também um chamado para todos nós. Ele nos convida a sair do comodismo, a buscar respostas, a não ter medo de duvidar, mas acima de tudo, a confiar que Deus vê além das aparências e conhece nosso coração. O Evangelho mostra que a caminhada com Jesus é feita de perguntas, encontros e descobertas. Bartolomeu aparece novamente após a ressurreição de Jesus no episódio do Mar de Tiberíades, João 21:2. Ali, ele está entre os discípulos que testemunham o milagre da pesca abundante e reconhecem Jesus ressuscitado. Esse episódio reforça a importância da perseverança, da comunidade e da esperança, mesmo quando tudo parece perdido. A tradição cristã, baseada em relatos antigos, como os de Eusébio de Cesareia e outros pais da igreja, afirma que Bartolomeu levou o evangelho a terras distantes, como Índia, Armênia e Etiópia. Seu martírio, descrito com detalhes dramáticos, tornou-se símbolo de coragem e entrega total. Ele é venerado como santo em várias tradições cristãs, e sua festa litúrgica é celebrada em 24 de agosto no Ocidente. A vida de Bartolomeu, Natanael, é um convite à autenticidade. Ele nos ensina que não precisamos esconder nossas dúvidas, que Deus acolhe perguntas sinceras e que a fé é construída no diálogo, na busca e na experiência pessoal com Jesus. Agora, compartilhe nos comentários como você se identifica com a trajetória de Bartolomeu. Sua experiência pode inspirar outros e fortalecer ainda mais nossa comunidade. Comente agora e faça parte dessa corrente de fé, esperança e acolhimento. Para enriquecer ainda mais o contexto, vale destacar que Bartolomeu Santo Natanael é um dos apóstolos mais enigmáticos do Novo Testamento. Sua aparição é breve, mas marcante. Ele não protagoniza grandes discursos, não realiza milagres registrados, mas sua presença é constante nos momentos-chave da vida de Jesus e da Igreja nascente. Os estudiosos apontam que a honestidade de Natanael é um traço raro e precioso. Em um mundo onde muitos escondem suas verdadeiras intenções, Natanael se destaca por sua transparência. Jesus reconhece isso imediatamente, dizendo: "Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo." O termo dolo, ou falsidade,
remete à ideia de alguém sem duplicidade, sem máscaras. Natanael é íntegro, autêntico, alguém que busca a verdade, mesmo que isso signifique questionar tradições ou expectativas. Outro ponto importante é a relação de Bartolomeu com Felipe. Nos evangelhos, Felipe é sempre citado ao lado de Bartolomeu. Eles provavelmente eram amigos próximos, talvez até parentes. Felipe é quem apresenta Natanael a Jesus, mostrando o valor da amizade e do discipulado compartilhado. Isso nos lembra que a fé cristã não é vivida isoladamente, mas em comunidade, em relações de confiança e apoio mútuo. A tradição oriental afirma que Bartolomeu levou o evangelho até a Índia, onde teria deixado uma cópia do evangelho de Mateus em hebraico. Outras fontes dizem que ele evangelizou a Armênia, tornando-se um dos fundadores da Igreja Armênia. Seu martírio é descrito como brutal. Teria sido esfolado vivo e depois decapitado. Essa narrativa, embora chocante, revela a coragem e a fidelidade de Bartolomeu até o fim. Bartolomeu é representado na arte cristã segurando uma faca, instrumento de seu martírio, ou uma pele, símbolo de sua morte. Ele é padroeiro de diversas profissões ligadas à pele, como curtidores e açougueiros, e é invocado contra doenças de pele. Sua imagem inspira coragem, perseverança e entrega. Além disso, Bartolomeu é lembrado como exemplo de missionário. Ele não ficou restrito à sua terra natal, mas atravessou fronteiras culturais, linguísticas e religiosas para anunciar o Evangelho. Isso nos desafia a sair do comodismo, a levar a mensagem de Jesus a todos, independentemente das dificuldades. Por fim, vale lembrar que a autenticidade de Bartolomeu é um convite para todos nós. Em um mundo de aparências, ele nos ensina a sermos verdadeiros diante de Deus e dos outros. Sua história mostra que Deus valoriza corações íntegros, que não têm medo de perguntar, de buscar, de se entregar totalmente. Se você sente que precisa de mais coragem para ser autêntico, para buscar respostas ou para servir mesmo diante das dificuldades, inspire-se em Bartolomeu. Sua vida é prova de que Deus usa pessoas comuns para realizar grandes coisas. Para fechar este bloco de contextualização, é importante enfatizar que Bartolomeu, Natanael, representa todos aqueles que buscam sentido, que não têm medo de perguntar, que valorizam a verdade acima das conveniências. Sua história é um convite à sinceridade, à busca constante e à entrega total. No contexto do Novo Testamento, Bartolomeu é um dos apóstolos menos mencionados, mas sua importância é reconhecida por todos os evangelistas. Ele está presente nas listas dos 12, participa dos momentos decisivos da vida de Jesus e é testemunha da ressurreição. Sua trajetória mostra que não é preciso ser famoso, eloquente ou realizar grandes feitos para ser importante no reino de Deus. O que conta é a fidelidade, a sinceridade e a disposição para servir. A tradição cristã celebra Bartolomeu como exemplo de coragem e autenticidade. Sua festa litúrgica é marcada por orações, procissões e celebrações em diversas partes do mundo. Ele é lembrado como apóstolo da verdade, da missão e da entrega total. A história de Bartolomeu, Natanael é, portanto, a história de todos nós que buscamos respostas, que não temos medo de perguntar, que desejamos viver uma fé autêntica. Ele nos ensina que Deus acolhe nossas dúvidas, valoriza nossa busca e transforma nossas vidas quando nos abrimos ao encontro com Jesus. Agora, curta este vídeo se você acredita que a sinceridade e a busca pela verdade podem transformar vidas. Ao curtir, você mostra que faz parte dessa corrente de esperança, ajuda a espalhar a mensagem do Evangelho e inspira outras pessoas a viverem a fé de forma autêntica. Curta agora e seja luz no mundo. A Galileia era uma região estratégica para Jesus iniciar seu ministério.
Por ser uma terra de fronteira, aberta ao trânsito de povos e culturas, era também um ambiente propício para o surgimento de novas ideias e movimentos religiosos. Os galileus eram conhecidos por sua coragem, sua simplicidade e sua abertura ao novo. Bartolomeu, vindo de Caná, trazia consigo essa marca de alguém que não se conformava com respostas fáceis, mas buscava sentido profundo para a vida. O discipulado nos tempos de Jesus era mais do que aprender doutrinas. Era viver com o Mestre, compartilhar a vida, os sonhos, as dúvidas e as esperanças. Bartolomeu experimentou tudo isso. Caminhou com Jesus, ouviu seus ensinamentos, presenciou milagres, enfrentou perseguições e, por fim, entregou a vida pela causa do Evangelho. Sua história é testemunho de que a fé cristã é feita de encontros, de perguntas sinceras e de respostas que transformam. O impacto de Bartolomeu se estende além de sua vida. Seu exemplo inspirou gerações de cristãos a buscar a verdade, a viver com autenticidade e a servir com coragem. Em tempos de crise, dúvida ou perseguição, a lembrança de Bartolomeu é fonte de esperança e força para quem deseja permanecer fiel. Assim, ao olharmos para a trajetória de Bartolomeu, Natanael, somos convidados a renovar nossa busca por sentido, a valorizar a sinceridade e a confiar que Deus vê além das aparências. Sua história é um convite para todos que desejam viver uma fé autêntica, corajosa e transformadora. Bartolomeu, também chamado de Natanael, teve sua vida transformada a partir do momento em que aceitou o convite de Felipe para conhecer Jesus. Esse encontro, aparentemente simples, foi o início de uma jornada que o levaria a testemunhar milagres, a conviver com o próprio Filho de Deus e a fazer parte do grupo mais próximo do Mestre. O desenvolvimento inicial da história de Bartolomeu revela um homem de coração sincero, aberto à verdade, mas também marcado por questionamentos e uma busca profunda por sentido. Após o chamado, Bartolomeu passou a caminhar com Jesus e os outros apóstolos. Ele presenciou os primeiros milagres, como a transformação da água em vinho nas bodas de Caná, que aconteceu em sua própria cidade natal. Estar presente nesse momento foi, sem dúvida, um sinal do cuidado de Deus por sua história. Ele viu Jesus curar doentes, expulsar demônios, alimentar multidões e ensinar com autoridade como ninguém jamais fizera em Israel. Bartolomeu era alguém atento aos detalhes. Ele ouvia as parábolas de Jesus e refletia sobre cada palavra. Ao lado dos outros discípulos, participou de debates intensos, presenciou discussões sobre o reino de Deus, sobre o sentido da lei e sobre o que realmente significa ser discípulo. Em muitos momentos, Natanael se destacava por sua honestidade. Não tinha medo de expor suas dúvidas, de pedir explicações, de buscar respostas para as questões mais profundas do coração. A relação de Bartolomeu com os outros apóstolos era marcada por respeito, amizade e colaboração. Ele era próximo de Felipe, que o apresentou a Jesus, mas também desenvolveu laços de confiança com Pedro, João, Tiago e os demais. Juntos, formavam uma comunidade de aprendizes, cada um com suas virtudes e limitações, mas todos unidos pelo desejo de seguir o Mestre e aprender com ele. Ao longo da caminhada, Bartolomeu enfrentou desafios. Nem sempre era fácil compreender os ensinamentos de Jesus, que muitas vezes contrariavam as expectativas e tradições da época. Jesus falava de amar os inimigos, de perdoar 70 vezes 7, de buscar o reino de Deus acima de tudo. Bartolomeu, como os demais, precisou desconstruir antigos paradigmas e abrir-se para uma nova lógica de vida, baseada no amor, na humildade e no serviço. Um dos momentos mais marcantes da jornada de Bartolomeu foi a missão dos 12. Jesus enviou os apóstolos de 2 em 2 para pregar, curar e anunciar a chegada do reino.
Bartolomeu, provavelmente ao lado de Felipe, percorreu vilarejos, enfrentou rejeição, mas também viu pessoas se abrindo à mensagem do Evangelho. Ele experimentou o poder de Deus agindo através de suas mãos e palavras, confirmando que a missão não dependia apenas de suas capacidades, mas da graça divina. Bartolomeu também esteve presente em momentos de crise. Quando muitos discípulos abandonaram Jesus após o discurso sobre o pão da vida, ele permaneceu fiel, mesmo sem entender tudo. Sua lealdade foi testada em diversas ocasiões, especialmente quando Jesus começou a falar abertamente sobre sua paixão e morte. Bartolomeu, como os outros, sentiu medo, insegurança, mas não desistiu. Ele estava lá quando Jesus entrou em Jerusalém, quando foi aclamado pelas multidões, mas também quando foi traído, preso e condenado. Durante a última ceia, Bartolomeu ouviu as palavras de despedida de Jesus, sentiu a tensão no ar e percebeu que algo grandioso estava para acontecer. Ele viu o mestre lavar os pés dos discípulos, ensinando que a verdadeira grandeza está no serviço. Naquela noite, Bartolomeu compreendeu que seguir Jesus era muito mais do que buscar milagres ou respostas fáceis. Era entregar a vida, confiar mesmo na escuridão, amar até o fim. Quando Jesus foi preso, Bartolomeu, como a maioria dos discípulos, fugiu com medo. O trauma da crucificação foi profundo, mas ao terceiro dia ele ouviu o testemunho das mulheres. Jesus havia ressuscitado. Bartolomeu correu ao túmulo vazio. Viu os sinais da vitória sobre a morte e pouco depois teve a alegria de reencontrar o Mestre ressuscitado. Esse encontro renovou sua esperança, fortaleceu sua fé e confirmou sua missão. Após a ressurreição, Bartolomeu participou dos encontros com Jesus, ouviu suas instruções finais e recebeu o envio para pregar o Evangelho a todas as nações. No Pentecostes, foi cheio do Espírito Santo, tornando-se testemunha viva do poder de Deus. Ele passou a anunciar a boa nova com coragem, enfrentando perseguições, desafios e, segundo a tradição, viajando para terras distantes como Índia, Armênia e Etiópia. A vida de Bartolomeu é marcada pela autenticidade. Ele não buscou fama, não se destacou por grandes discursos, mas por sua integridade, sua disposição em servir e sua coragem de permanecer fiel até o fim. Sua história nos ensina que Deus valoriza corações sinceros, que não têm medo de perguntar, de buscar, de caminhar mesmo em meio às dúvidas. Se você já se sentiu pequeno, inseguro ou incapaz de compreender todos os mistérios da fé, lembre-se de Bartolomeu. Ele também teve dúvidas, também buscou respostas, mas encontrou em Jesus o sentido de sua vida. Sua trajetória é um convite para que cada um de nós confie, mesmo sem ver tudo claramente, e siga adiante com esperança. Agora, compartilhe nos comentários como você se identifica com a jornada de Bartolomeu. Sua experiência pode inspirar outros e fortalecer ainda mais nossa comunidade. Comente agora e faça parte dessa corrente de fé, esperança e acolhimento. O clímax da história de Bartolomeu, também conhecido como Natanael, acontece em meio a reviravoltas que desafiam não apenas a sua fé, mas a de toda a comunidade dos primeiros discípulos. Após o Pentecostes, quando o Espírito Santo desce sobre os apóstolos e eles começam a anunciar o Evangelho com ousadia, Bartolomeu se destaca por sua disposição em ir além das fronteiras conhecidas, levando a mensagem de Jesus a povos distantes e enfrentando perigos, rejeição e perseguição. A tradição cristã, tanto oriental quanto ocidental, preserva relatos sobre as viagens missionárias de Bartolomeu. Ele teria evangelizado regiões como a Índia, a Pérsia, a Mesopotâmia, a Licaônia e a Armênia. Em cada lugar, Bartolomeu encontrava realidades culturais, religiosas e políticas completamente diferentes da Galileia onde crescera.
Ele precisava aprender novos idiomas, adaptar-se a costumes distintos e, sobretudo, confiar que o Espírito de Deus o guiaria em cada passo. Na Índia, segundo relatos antigos, Bartolomeu teria deixado uma cópia do Evangelho de Mateus, em hebraico, e realizado muitos milagres, curando doentes e libertando pessoas de espíritos malignos. Seu anúncio do Cristo ressuscitado incomodava líderes religiosos e autoridades locais, mas também tocava corações sedentos de esperança. Em Armênia, ele é lembrado como o apóstolo que converteu o rei Polímio e sua família, provocando uma onda de conversões e o nascimento de uma das comunidades cristãs mais antigas do mundo. O clímax da vida de Bartolomeu é marcado por coragem e entrega total. Ao anunciar o Evangelho em terras estrangeiras, ele enfrentou perseguições violentas. Em Armênia, segundo a tradição, Bartolomeu foi preso, torturado e martirizado de maneira brutal. Teria sido esfolado vivo e depois decapitado. Mesmo diante da morte, permaneceu fiel, perdoando seus algozes e proclamando a esperança em Cristo. Seu martírio tornou-se símbolo de coragem para gerações de cristãos perseguidos. O impacto de Bartolomeu não se limitou à sua morte. Seu testemunho inspirou a fé de milhares de pessoas. Igrejas foram fundadas em sua memória e sua história atravessou séculos, sendo celebrada até hoje em festas litúrgicas, procissões e orações. Ele é considerado padroeiro da Armênia e protetor de várias profissões, como curtidores e açougueiros, devido à forma de seu martírio. No clímax de sua trajetória, Bartolomeu revela o que significa ser discípulo de Jesus. Não é buscar reconhecimento ou glória pessoal, mas entregar a vida por uma causa maior. Servir ao próximo com humildade e confiar que Deus transforma até mesmo o sofrimento em fonte de esperança. Seu exemplo desafia cada cristão a sair da zona de conforto, a atravessar fronteiras, sejam elas geográficas, culturais ou emocionais, para levar o amor de Cristo a todos. A história de Bartolomeu nos lembra que a fé não é um caminho fácil. Envolve riscos, perdas, momentos de solidão e de incompreensão, mas também é fonte de alegria, de sentido, de comunhão profunda com Deus e com os irmãos. O clímax da vida de Bartolomeu é, na verdade, um convite para que cada um de nós viva com coragem, autenticidade e entrega, confiando que Deus está presente em cada passo, mesmo nos mais difíceis. Se você está enfrentando desafios, sentindo-se chamado a algo maior, mas teme as dificuldades do caminho, inspire-se em Bartolomeu. Sua vida mostra que Deus capacita aqueles que se dispõem a servir, que a fidelidade é mais importante que o sucesso aparente e que o amor é mais forte que qualquer sofrimento. Agora, curta este vídeo se você acredita que a coragem e a entrega podem transformar vidas. Ao curtir, você fortalece nossa comunidade, ajuda a espalhar a mensagem do Evangelho e inspira outras pessoas a viverem a fé de forma autêntica. Curta agora e seja parte desta corrente de esperança e superação. A conclusão da história de Bartolomeu, também conhecido como Natanael, é marcada por uma vida de serviço, coragem e autenticidade. Após o clímax de sua missão, quando enfrentou perseguições e o martírio, seu legado se espalhou por diferentes regiões do mundo antigo, inspirando comunidades cristãs e deixando marcas profundas na tradição da Igreja. Depois de ter percorrido terras distantes como Índia, Pérsia, Mesopotâmia e Armênia, Bartolomeu tornou-se símbolo de missionário incansável. Ele não se limitou à sua terra natal, nem ficou restrito ao círculo dos primeiros discípulos. Ao contrário, atravessou fronteiras culturais, linguísticas e religiosas, levando o Evangelho a povos que jamais haviam ouvido falar de Jesus. Em cada novo lugar, Bartolomeu encontrava desafios inéditos.
Precisava aprender novos idiomas, adaptar-se a costumes diferentes, enfrentar hostilidades e muitas vezes viver na clandestinidade para não ser capturado. A tradição cristã relata que em Armênia, Bartolomeu converteu o rei Polímio e sua família, provocando uma onda de conversões e o nascimento de uma das comunidades cristãs mais antigas do mundo. Mas essa vitória espiritual trouxe também perseguição. Os sacerdotes pagãos, temendo perder seu poder, convenceram o irmão do rei a ordenar a execução de Bartolomeu. O apóstolo foi preso, torturado e, segundo relatos antigos, esfolado vivo e decapitado. Mesmo diante da morte, permaneceu fiel, perdoando seus algozes e proclamando a esperança em Cristo até o último suspiro. Após sua morte, o corpo de Bartolomeu teria sido sepultado em Albanópolis, na Armênia, mas suas relíquias foram transferidas para diferentes lugares ao longo dos séculos, como Dura Europos, Benevento, Roma e Frankfurt. Em cada local surgiram igrejas, capelas e festas em sua homenagem, perpetuando a memória do apóstolo. Na arte cristã, Bartolomeu é frequentemente representado segurando uma faca, instrumento de seu martírio, ou uma pele, símbolo de sua morte. E seu nome tornou-se sinônimo de coragem, entrega e autenticidade. Os outros personagens que cruzaram o caminho de Bartolomeu também tiveram destinos marcantes. Filipe, seu amigo, e aquele que o apresentou a Jesus, seguiu sua missão evangelizadora, levando o evangelho a regiões como a Frígia e a Síria. E também enfrentou o martírio por sua fé. Pedro, João, Tiago e os demais apóstolos espalharam a mensagem de Jesus pelo mundo, enfrentando perseguições, sofrimentos e, em muitos casos, a morte violenta. Cada um deles deixou um legado de fé, esperança e amor, mostrando que o chamado de Jesus é único para cada pessoa, mas sempre marcado pela entrega e pelo serviço. A grande mensagem da história de Bartolomeu é que Deus valoriza a autenticidade, a coragem e a disposição para servir. Ele não busca pessoas perfeitas, mas corações sinceros, dispostos a buscar, a perguntar, a caminhar mesmo em meio às dúvidas. Bartolomeu nos ensina que a fé cristã não é feita de certezas absolutas, mas de confiança construída no relacionamento com Deus. Ele mostra que cada pergunta sincera, cada passo de fé, cada gesto de serviço pode transformar vidas e mudar histórias. Bartolomeu também nos lembra da importância da missão. Ele não se acomodou, não ficou preso ao seu contexto, mas saiu ao encontro do outro, atravessando fronteiras e levando esperança a quem mais precisava. Sua vida é um convite para que cada um de nós seja missionário em seu próprio tempo e lugar, levando a luz do Evangelho a todos que cruzarem o nosso caminho. Outro ensinamento fundamental é sobre o valor do perdão. Mesmo diante da tortura e da morte, Bartolomeu não guardou rancor, mas perdoou seus algozes e proclamou a esperança até o fim. Ele nos inspira a perdoar, a não guardar mágoas, a confiar que Deus pode transformar até mesmo o sofrimento em fonte de vida e salvação. Se você já se sentiu pequeno diante dos desafios, lembre-se de Bartolomeu. Ele não era o mais eloquente nem o mais famoso, mas foi fiel. Sua história nos inspira a acreditar que com Deus somos capazes de superar qualquer obstáculo e deixar um legado de esperança para as próximas gerações. Agora, quero convidar você a comentar abaixo como a história de Bartolomeu tocou seu coração. Compartilhe sua experiência, seu aprendizado ou sua oração. Seu comentário pode inspirar outras pessoas e fortalecer ainda mais nossa comunidade. Comente agora e faça parte dessa corrente de fé, amor e esperança. A história de Bartolomeu, também conhecido como Natanael, não é apenas um relato antigo de coragem e martírio, mas um convite vivo para refletirmos sobre nossa própria caminhada de fé.
O exemplo desse apóstolo atravessa séculos e chega até nós como um farol de autenticidade, esperança e transformação. Ao olharmos para sua trajetória, somos desafiados a repensar nossas atitudes, nossos relacionamentos e a maneira como vivemos a fé no mundo de hoje. Bartolomeu nos ensina que a fé não é a ausência de dúvidas, mas a coragem de buscar respostas e de se abrir ao novo. Ele não teve medo de perguntar, de expor suas inquietações, de admitir que não compreendia tudo. Em um tempo em que muitos preferem esconder suas fragilidades por medo de julgamento, Bartolomeu mostra que Deus valoriza a sinceridade. Ele nos convida a sermos autênticos diante de Deus, a levarmos nossas perguntas, nossas dores e até mesmo nossas críticas para o Senhor, confiando que Ele acolhe cada coração aberto. No cotidiano, somos frequentemente pressionados a aparentar segurança, sucesso e perfeição. Redes sociais, ambientes de trabalho e até mesmo comunidades religiosas podem se tornar espaços de comparação e cobrança. Bartolomeu nos lembra que não precisamos vestir máscaras para sermos amados por Deus. Ele vê além das aparências, conhece nosso íntimo e nos chama para uma relação verdadeira, onde podemos ser quem realmente somos. Outro ensinamento fundamental de Bartolomeu é sobre a missão. Ele não ficou preso ao conforto de sua terra natal, nem se limitou ao círculo dos amigos mais próximos. Ao contrário, atravessou fronteiras, enfrentou desafios e levou esperança a quem mais precisava. No mundo atual, somos chamados a sair do comodismo, a olhar para além de nossos próprios interesses e a servir onde há necessidade. Isso pode significar ajudar um vizinho, escutar alguém que sofre, ser presença de paz em ambientes de conflito ou apoiar causas justas na sociedade. A coragem de Bartolomeu diante do sofrimento e da perseguição é um convite à perseverança. Vivemos tempos de incerteza, crises econômicas, conflitos sociais e muitas vezes sentimos medo do futuro. A história de Bartolomeu nos mostra que a fidelidade a Deus não depende das circunstâncias externas, mas de uma decisão interior de confiar e permanecer firmes, mesmo quando tudo parece contrário. Ele nos inspira a não desistir diante das dificuldades, a buscar força na oração e a encontrar sentido mesmo nas situações mais desafiadoras. Bartolomeu também nos ensina sobre o valor do perdão. Em um mundo marcado por rancores, divisões e violência, seu exemplo de perdoar até mesmo os algozes é revolucionário. O perdão não é esquecer o que aconteceu, mas decidir não deixar que a dor determine nosso futuro. É um ato de liberdade que nos permite seguir em frente e construir novas histórias. Se você carrega mágoas, ressentimentos ou feridas antigas, inspire-se em Bartolomeu para dar o primeiro passo em direção à reconciliação. A vida desse apóstolo é um convite à missão, à autenticidade e ao serviço. Ele nos desafia a sermos pontes de esperança, a levarmos o Evangelho não apenas com palavras, mas com gestos concretos de amor, acolhimento e solidariedade. No ambiente familiar, no trabalho, na escola, na comunidade ou nas redes sociais, cada um de nós pode ser sinal da presença de Deus, transformando realidades e espalhando luz onde há escuridão. Bartolomeu também nos lembra da importância da comunidade. Ele não caminhou sozinho, mas em comunhão com outros discípulos, aprendendo, ensinando e crescendo junto. No mundo contemporâneo, onde o individualismo é exaltado, a experiência cristã nos chama à partilha, ao apoio mútuo e à construção de relações verdadeiras. Buscar uma comunidade de fé, participar de grupos de oração, servir em projetos sociais ou simplesmente estar presente para quem precisa são formas concretas de viver esse chamado. Se você sente que sua fé está enfraquecida, se enfrenta dúvidas, solidão ou desânimo, lembre-se de Bartolomeu.
Ele também teve momentos de incerteza, mas encontrou em Jesus o sentido de sua vida. Sua história mostra que Deus não rejeita nossos questionamentos, mas os transforma em oportunidades de crescimento. O importante é não desistir, continuar buscando, permanecer aberto ao novo e confiar que Deus caminha conosco em cada etapa da jornada. Agora, curta este vídeo se você acredita que a autenticidade e o serviço podem transformar vidas. Ao curtir, você mostra que faz parte dessa corrente de esperança, ajuda a espalhar a mensagem do Evangelho e inspira outras pessoas a viverem a fé de forma concreta. Curta agora e seja luz no mundo. Agora, convido você a encontrar um lugar tranquilo, onde possa se sentir confortável e seguro. Feche os olhos, respire profundamente e prepare seu coração para um momento especial de oração. Assim como Bartolomeu buscou sinceridade, autenticidade e a presença de Deus em sua vida, este é o seu momento de se abrir para o amor do Pai, de entregar suas dúvidas, medos, alegrias e esperanças. Vamos orar juntos, inspirados pela vida do apóstolo, que não teve medo de questionar, que se deixou transformar pelo encontro com Jesus e que dedicou sua vida ao serviço do reino. Senhor Deus, neste instante de comunhão, venho diante de Ti com um coração aberto e sincero. Como Bartolomeu, desejo ser verdadeiro contigo, levar minhas dúvidas, minhas angústias e também minha fé. Sei que muitas vezes me sinto pequeno diante dos desafios, mas creio que Tua presença me fortalece e me guia. Peço-te, Senhor, que me ajudes a cultivar a autenticidade em minha vida, a não ter medo de ser quem sou, de perguntar, de buscar respostas, que eu possa, como Bartolomeu, reconhecer a Tua presença nas pequenas coisas, nos gestos de amor, na simplicidade do dia a dia. Ajuda-me a ser um instrumento de paz e esperança para aqueles que estão ao meu redor. Que eu saiba acolher, perdoar e servir com humildade, mesmo quando isso exigir coragem e sacrifício. Que minha vida seja um testemunho vivo do Teu amor transformador. Senhor, fortalece minha fé para que eu não desista diante das dificuldades, que eu possa caminhar com confiança, mesmo quando o caminho parecer incerto. Dá-me coragem para enfrentar os desafios, esperança para recomeçar e humildade para reconhecer minhas limitações. Abençoa minha família, meus amigos, minha comunidade e todos que precisam de conforto e renovação. Que o Teu Espírito Santo renove nossos corações, cure nossas feridas e nos una em comunhão verdadeira. Que sejamos uma família de fé que caminha unida rumo à Tua luz. Senhor, agradeço por Tua fidelidade, por nunca desistires de mim mesmo quando eu falho. Que eu possa retribuir esse amor, servindo com alegria e sendo luz para o mundo. Que eu saiba a cada dia dizer, venha e veja para aqueles que buscam a verdade. Neste momento entrego a Ti meus sonhos, minhas dúvidas, minhas alegrias e minhas dores. Confio que Tu cuidas de tudo e que Tua graça é suficiente para me sustentar. Que eu viva cada dia com gratidão, fé e esperança. Se esta oração tocou seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precisa de conforto, esperança ou uma palavra de fé. Ao compartilhar, você fortalece nossa comunidade e ajuda a espalhar a luz do Evangelho. Compartilhe agora e faça parte desta corrente de amor e oração. Um dos momentos mais marcantes da vida de Bartolomeu, também conhecido como Natanael, está registrado no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 45 a 51. Essa passagem resume o início de sua caminhada com Jesus e revela o coração sincero e questionador que o caracteriza. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja.
Ao ver Natanael se aproximando, Jesus disse: "Aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade." Perguntou Natanael: "De onde me conheces?" Jesus respondeu: "Eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar." Então Natanael declarou: "Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel." João 1:45-49. Essa passagem é rica em significado. Natanael, ao ouvir falar de Jesus, não esconde sua dúvida. Nazaré era uma vila insignificante aos olhos dos judeus, e sua pergunta reflete tanto o ceticismo quanto o desejo de verdade. O convite de Filipe, "Venha e veja", é um dos mais belos chamados do Evangelho. Não se trata de convencer pelo argumento, mas de convidar para a experiência do encontro. Quando Natanael se aproxima, Jesus o surpreende com uma afirmação que revela profundo conhecimento de seu coração. Aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Jesus valoriza a sinceridade de Natanael, sua busca honesta, sua transparência. O diálogo segue com Natanael, perguntando como Jesus o conhece, e a resposta do mestre é misteriosa. "Eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira." Para os judeus, a figueira era símbolo de paz, lugar de oração e estudo da Torá. Muitos rabinos ensinavam sobre figueiras, e ali Natanael provavelmente buscava respostas, meditava e orava. O impacto desse encontro é imediato. Natanael reconhece em Jesus o Messias, o Filho de Deus, e faz uma das primeiras grandes confissões de fé do Novo Testamento. Jesus então promete: "Você verá coisas maiores do que estas." João 1:50. Essa promessa se cumpre ao longo da vida do apóstolo, que testemunha milagres, ressurreição e a expansão do reino de Deus. A interpretação dessa passagem, segundo teólogos como William Barclay e Raymond Brown, destaca a importância da autenticidade na fé. Jesus não busca seguidores perfeitos, mas corações sinceros, abertos à verdade. Natanael representa todos aqueles que têm perguntas, que não aceitam respostas superficiais, mas desejam experimentar Deus de forma real. O convite de Filipe, "Venha e veja", ecoa até hoje na missão da igreja. Ele nos desafia a convidar outros para o encontro com Cristo, não apenas com palavras, mas com o testemunho da vida. Natanael mostra que não há problema em duvidar, em perguntar, em buscar sentido. O importante é estar disposto a se aproximar de Jesus, a deixar-se surpreender, a abrir o coração para o novo. Essa passagem também nos lembra que Deus nos conhece profundamente. Antes mesmo de sermos chamados, Ele já vê nossas lutas, nossos sonhos e nossas orações silenciosas. Jesus vê Natanael debaixo da figueira, assim como vê cada um de nós em nossos momentos de busca e solidão. Se essa passagem falou ao seu coração, deixe um comentário contando como você tem buscado ver Deus em sua vida. Compartilhe um testemunho, uma oração ou um pedido especial. Sua partilha pode inspirar e fortalecer outros irmãos na fé. Comente agora e faça parte dessa corrente de esperança, confiança e transformação. Chegamos juntos ao momento de olhar para tudo o que aprendemos com a vida de Bartolomeu, também chamado de Natanael. Sua trajetória não é apenas uma história distante, mas um convite vivo para cada um de nós. Ele nos mostrou que Deus valoriza a sinceridade, que não há problema em ter dúvidas, que a busca honesta pela verdade é o caminho para um encontro real com Jesus. Em tempos de aparências e superficialidade, Bartolomeu nos inspira a sermos autênticos, a não termos medo de mostrar quem realmente somos diante de Deus e das pessoas. Talvez você se pergunte: como aplicar tudo isso na minha vida? Como ser um discípulo fiel em meio a tantos desafios, dúvidas e incertezas? A resposta está nos pequenos gestos, nas escolhas diárias, na decisão de servir mesmo quando não há reconhecimento. Bartolomeu não foi perfeito, mas foi fiel.
Ele buscou apoio na comunidade, trabalhou em equipe, apresentou pessoas a Jesus e não teve medo de pedir ajuda. Sua humildade, sua disposição em aprender e sua coragem em enfrentar o martírio são exemplos para todos nós. Você também pode ser apóstolo da esperança no seu contexto. Comece em casa, com sua família, seja paciente, perdoe, escute, abrace. No trabalho ou na escola, seja exemplo de honestidade, respeito e generosidade. Na comunidade, ajude quem precisa, compartilhe palavras de esperança, seja presença de paz. Não espere grandes oportunidades para servir. Aproveite as pequenas, pois são elas que transformam o mundo ao nosso redor. Outro ensinamento de Bartolomeu é sobre a importância da comunhão. Ele nunca viveu a fé sozinho, mas sempre em comunidade. Busque estar perto de pessoas que compartilham da mesma fé, que oram com você, que te apoiam nos momentos difíceis e celebram suas conquistas. Juntos, somos mais fortes, mais corajosos e mais capazes de enfrentar os desafios da vida. A oração é outro pilar fundamental. Bartolomeu era alguém que buscava a Deus em todo o tempo, que não tinha medo de abrir o coração, de pedir ajuda, de agradecer e de louvar. Reserve um tempo diário para conversar com Deus, para ouvir sua voz, para renovar suas forças. A oração nos aproxima do coração de Deus e nos dá direção para cada passo. Não se esqueça da esperança. Bartolomeu enfrentou perseguições, desafios e, por fim, o martírio, mas nunca desistiu de sua missão. Sua fidelidade até o fim é um convite para que não desistamos diante das dificuldades, para que continuemos caminhando, mesmo quando o caminho parecer escuro. Deus está ao seu lado, enxugando suas lágrimas, fortalecendo sua fé e preparando coisas novas para a sua vida. Se esta série sobre Bartolomeu tocou seu coração, compartilhe nos comentários o que mais te inspirou. Conte como você pretende colocar em prática os ensinamentos do apóstolo, quais desafios enfrenta e como a comunidade pode orar por você. Sua partilha pode ser resposta para alguém que também precisa de esperança. Agora, quero te convidar a se inscrever no canal Bíblia em Cores. Ao se inscrever, você fortalece nossa comunidade, recebe conteúdos que edificam a fé e faz parte de uma família que acredita no poder do amor. Inscreva-se agora e venha caminhar conosco, levando luz, esperança e acolhimento a todos que cruzarem o seu caminho. A história do apóstolo Bartolomeu, também conhecido como Natanael, nos mostra que a fé é uma jornada de autenticidade, coragem e entrega. Assim como ele, o apóstolo Filipe nos ensina sobre a importância do convite, da busca sincera e do serviço humilde. Ambos foram instrumentos de Deus para levar a mensagem de Jesus a diferentes povos, enfrentando desafios e perseverando na missão. No próximo vídeo do canal Bíblia em Cores, você vai conhecer a inspiradora trajetória do apóstolo Filipe, um homem de fé prática, que não teve medo de perguntar e servir. Sua história é um convite para que cada um de nós renove a esperança, fortaleça a fé e se disponha a ser luz no mundo. Clique no card que aparece agora na tela e venha se inspirar com a vida do apóstolo Filipe. Descubra como a fé pode transformar vidas e superar qualquer desafio. Esperamos você no próximo episódio.